Está nas bancas um novo e diferente livro sobre a cidade do Porto. Chama-se Era uma Vez o Porto e pretende ser uma obra para todas as idades que conta a história da cidade, transportando o leitor numa viagem pelo tempo e por espaços que evoluem. Raquel Patriarca, a autora deste livro, é bibliotecária, é doutorada em História e recupera nesta obra notícias, poemas, expressões populares, personagens históricas e pessoas comuns que fazem do Porto uma cidade orgulhosa, sábia e gaiteira. Era uma Vez o Porto vai ser apresentado amanhã às 3 da tarde no Mercado do Bom Sucesso, no âmbito do Festival do Livro. A Raquel Patriarca está no Jornal 2. Olá, Raquel, boa noite, bem-vinda. Olá, boa Revê-se na ideia de que o Porto, mais do que uma cidade, é um sentimento? Sim, sem dúvida. Eu sou uma habitante do Porto mais ou menos recente, vim viver para o Porto já grande, não adulta, mas grande. E o Porto encheu-me de sentimentos e penso que mais do que um espaço, é um espaço que guarda os sentimentos de muitas pessoas e também história, claro. Ao longo destes anos que tem partilhado o espaço na cidade do Porto, que mudanças é que tem observado? O que é que de mais bonito, mais útil ou mais interessante é que se percebeu nos últimos tempos? Ora bem, isso é uma pergunta verdadeiramente complicada. O Porto tem crescido em muitas perspectivas, digamos assim. Eu acho que uma das perspectivas mais ricas do Porto é sobretudo a humana e tem crescido muito naquilo que as pessoas e naquilo que a alma das pessoas tem para a cidade. Ela é uma cidade com um espírito muito forte, muito marcado e muito orgulhosa. Os espaços têm evoluído, há espaços maravilhosos, não é? Que não havia antigamente, mas sobretudo pela vivência que eles ganham e pela vida que têm. E que proposta de descoberta então é que faz neste Era uma Vez o Porto? É uma história do Porto. O Porto tem a sua história como cidade, como todas as cidades têm. O desafio foi, não tanto pelo conteúdo, o conteúdo é história sem concessões aos factos e à realidade, mas é, sobretudo, um desafio na forma. Fazer um livro infantil-juvenil que fale para todas as idades e que crie um diálogo próximo, vivencial com os habitantes, com os tripeiros, mas não só, com as pessoas de fora e que não conhecem. Mas como é que se materializa em livro essa ideia de uma publicação para todas as idades, entendível, perceptível por todos? Bom, os livros infantis, em princípio, são para todas as idades, o que já não acontece com os de adultos. Os de adultos. Este é um bocadinho, também pela forma, mas também, sobretudo, pelo tema. É um livro que parte dos 10, 12 anos para a frente, aborda um período temporal muito grande e temáticas muito variadas. Mas está balizado esse período temporal? Vem do Neolítico, não é? Até aos nossos dias. Acompanha toda a história da cidade, todos os períodos mais marcantes da história, num diálogo ou num discurso mais leve, sem texto científico ensaístico. Portanto, é um objeto literário, quer-se como um objeto literário composto de narrativas. Mas acessível. Com poemas, com notícias de jornal, com expressões populares. Muita coisa. Tem a vantagem de não acabar. É um livro fácil foi muito divertido de escrever e tem a vantagem de não ter fim. O Porto... A história do Porto ainda está para continuar. Houve algum critério na escolha de algumas das personagens que são retratadas neste livro? Porque estamos a falar, por exemplo, do mestre Pedro Tanoeiro, do almocreve António Serranense. Sim. Sim. Esses são personagens fictícias, não são personagens históricas, são personagens que eu criei para contar a história. E depois há, claro, as personagens obrigatórias. Essas são aquelas que vêm fazer algumas contar histórias que ouviram, outras contarem a primeira mão, como se lá estivessem estado, não é? Então, vamos ter a apresentação do livro amanhã no Mercado do Bom Sucesso, sim, no Porto. Depois, onde é que os leitores poderão encontrar a Raquel? Eu estou por aí. Sou fácil de encontrar, quanto mais não seja na internet, somos todos hoje em dia fáceis de encontrar. Amanhã vamos estar no bairro dos Livros e o livro está por aí nas livrarias, não é? Que é onde ele deve estar, e nas bibliotecas, a fazer a vida dele. Muito obrigada por ter estado no Jornal 2. Bom fim de semana. Obrigada.